Convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus nesta hora, no livro de Gênesis, para darmos continuidade à exposição deste primeiro livro da palavra do Senhor. E hoje nós iniciaremos o capítulo 44, Gênesis 44. E a sessão que abre este capítulo vai dos versículos de 1 a 13. Gênesis 44, de 1 a 13. Voltando ao lugar da prova. Os filhos de Jacó estão voltando à mesma situação de 30 anos antes, quando eles foram provados pela tentação e caíram, e agora eles serão provados e, enfim, restaurados. Gênesis 44, de 1 a 13, ouçam a leitura que farei desta sessão da Sagrada Escritura. Deu José esta ordem ao mordomo de sua casa: enche de mantimento os sacos que estes homens trouxeram, quanto puderem levar, e põe o dinheiro de cada um na boca do saco de mantimento. O meu copo de prata pô-lo-ás na boca do saco de mantimento do mais novo, com o dinheiro do seu cereal. E assim se fez, segundo José dissera. De manhã, quando já claro, despediram-se estes homens, eles com seus jumentos, tendo saído eles da cidade, não se havendo ainda distanciado, disse José ao mordomo de sua casa: levanta-te e segue após esses homens, e alcançando-os lhes dirás: por que pagastes mal por bem? Não é este o copo em que bebe meu senhor, e por meio do qual faz as suas adivinhações? Procedestes mal no que fizestes. E alcançou-os e lhes falou essas palavras. Então lhe responderam: por que diz meu senhor tais palavras? Longe estejam teus servos de praticar semelhante coisa. O dinheiro que achamos na boca dos sacos de mantimento, tornamos a trazer-te desde a terra de Canaã. Como, pois, furtaríamos da casa do teu senhor prata ou ouro? Aquele dos teus servos com quem for achado, morra, e nós ainda seremos escravos do meu senhor. Então lhes respondeu: seja conforme as vossas palavras. Aquele com quem se achar será meu escravo, porém vós sereis inculpados. E se apressaram, e tendo cada um posto o saco de mantimento em terra, o abriu. O mordomo os examinou, começando do mais velho e acabando no mais novo, e achou-se o copo no saco de mantimento de Benjamim. Então rasgaram as suas vestes, e carregados de novo os jumentos, tornaram à cidade. Oremos. Senhor Deus, Pai bendito, que a Tua palavra, pelo poder do Teu Espírito, nos conduza a rasgar não nossas vestes, mas o coração diante de Ti. Que o Teu Espírito, ó Deus, que é aquele que tem poder de convencer o homem do seu pecado, da justiça e do juízo, que Ele nos convença aplicando a palavra do Senhor a nós. Pois sabemos, ó Deus, que o Teu Espírito não nos acusa, já que toda acusação que era contra nós, o escrito de dívida que nos condenava, foi cravado na cruz do Calvário em Cristo Jesus. Mas o Teu Espírito nos convence e nos conduz ao arrependimento, fazendo olhar nossos pecados sendo castigados em Cristo e cobertos pelo sangue bendito dele. Assim como o Senhor produziu uma transformação no coração dos filhos de Jacó, produza também, ó Deus, dia após dia, o mesmo em nós. Que ao ouvirmos a Tua palavra, o nosso coração, como foi o de Lídia, quando ouviu a pregação de Paulo, o nosso coração venha a ser aberto, e aberto pelo Teu Espírito, esteja apto para acolher docilmente a Tua palavra, com fé, com arrependimento, cheio da Tua graça. Esta é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, há situações, há momentos na vida em que Deus nos faz voltar exatamente para o local, para a situação em que falhamos. Não é uma coincidência, não é um acaso, é o que poderíamos chamar de
pedagogia da providência. Situações semelhantes podem reaparecer na vida de um cristão. Uma mesma tentação, um mesmo tipo de conflito, um mesmo dilema moral que nos coloque diante de uma situação que lá atrás nós reagimos mal, pecando. E parece aos nossos olhos que a história está simplesmente se repetindo, mas não é isso. Na verdade, quando Deus nos faz voltar àqueles caminhos que anteriormente nós tropeçamos, nós falhamos nele, Deus está trabalhando de forma profunda no nosso coração. Na verdade, Deus nos faz voltar para restaurar o nosso coração. E foi exatamente isso que aconteceu com os irmãos de José nesta situação que acabamos de ler em Gênesis 44. Uma situação muito similar ao que ocorrera quase 30 anos antes, conforme o registro lá do capítulo 37. Em Gênesis 37, eles abandonaram o irmão, o venderam por inveja, porque aquele irmão era o preferido de seu pai. Agora, em Gênesis 44, Deus os coloca diante de uma mesma situação, praticamente, como eu disse, igual. Outro irmão preferido. Benjamim ocupou o lugar de José no coração de Jacó. Outro irmão preferido em risco. Outra oportunidade de abandono, porque vejam, a proposta que aqueles irmãos fizeram não foi aceita pelo mordomo. O que eles propuseram: se for achado este copo, esta taça, com um de nós, que este morra e que os demais sejam escravos. Mas como o mordomo atenuou a proposta, não, ninguém vai morrer. Apenas aquele com quem eu encontrar a taça, este será escravo. Portanto, quando a taça é encontrada, ou o copo de prata é encontrado entre as coisas de Benjamim, os seus irmãos estavam livres. Eles tiveram outra oportunidade de abandonar um irmão que era o preferido, o filhinho de papai. Por isso, a pergunta implícita nesse texto é a seguinte: eles continuam sendo os mesmos homens? Homens que odeiam seu irmão? Homens cheios de ciúme? Homens cheios de inveja? Ou alguma coisa mais profunda aconteceu no coração deles? E agora, voltando a uma provação semelhante, este coração renovado haverá de se manifestar. José, ele ordena que o seu mordomo, o seu administrador, prepare uma armadilha para aqueles homens. O dinheiro que eles trouxeram para pagar os cereais é devolvido no saco de cereal de cada um deles. Mas além disso, o cálice de prata, o copo de prata, que era usado por José, é depositado entre os bens, entre os pertences de Benjamim. Vejam, meus irmãos, que este cálice não é um instrumento de vingança, que esta armadilha não serve para José manifestar vingança contra aqueles irmãos, mas esta armadilha é um meio de constatar a mudança verdadeira do coração de seus irmãos. Porque se José quisesse se vingar, ele não colocaria um bem nos bens que pertenciam ao irmão que nada lhe fez. Ele não prepararia uma cilada para aquele que era o seu irmão amado, que não estava envolvido na trama que o levou a ser vendido como escravo para o Egito. Mas justamente a armadilha, a isca, é colocada na bagagem do irmão amado, para testar qual seria a atitude dos outros. Depois que aqueles irmãos saem da cidade, eles são perseguidos e acusados de roubo. Quando os sacos são abertos, o cálice aparece no saco do mais novo, Benjamim, e o texto disse: então eles rasgaram as suas vestes. Eles retornam à cidade, e esta cena recria o episódio quando José é vendido como escravo pelos seus irmãos. Em Gênesis 37 e 44, nós temos um filho preferido, um irmão amado pelo pai. Em ambos os capítulos,
esta verdade vem à tona, num primeiro momento provocando ira, ódio e ciúme, mas agora num segundo momento provocando compaixão, amor e solidariedade. No primeiro caso, os irmãos podem livrar-se de José, e eles se livram. Agora, os irmãos podem abandonar Benjamim, mas eles não fazem isto. Em ambos os casos, o pai será profundamente ferido. No primeiro episódio, Deus conduz a situação para extrair do mal praticado pelos filhos de Jacó o bem, que é a preservação da família de Jacó por meio de José, que foi alçado ao governo do Egito. Mas no segundo caso, José, como instrumento de Deus, ele cria esta armadilha, que é um teste providencial, para ver se o coração mau dos seus irmãos foi transformado em um coração bondoso pela graça de Deus. Percebam, meus irmãos, que no primeiro caso, Deus usa o mal praticado por aqueles homens para produzir bem, a fim de preservar a vida deles. Mas agora José, como instrumento de Deus, faz este teste para verificar se aquele coração mau foi conduzido ao bem pela graça de Deus. Tudo isso nós encontramos nestes primeiros versículos do capítulo 44 de Gênesis. E como nós poderíamos resumi-los em uma frase? Da seguinte maneira: Deus conduz seus servos ao lugar que tropeçaram para provar o seu coração e operar restauração. Deus conduz seus servos ao lugar que tropeçaram para provar o coração deles e produzir restauração. E é o que nós vamos ver neste capítulo 44, não apenas na primeira parte, mas em todo este capítulo, quando finalmente os irmãos de José serão restaurados e a comunhão da família de Jacó também será restaurada. Agora, irmãos, nos detendo de maneira atenta aos versículos, percebam que nos primeiros 5 versículos nós temos aqui o teste providencial. José, como instrumento de Deus, não visando vingança, como eu já disse, mas visando verificar o que estava no coração de seus irmãos, ele produz esta armadilha, que na verdade é um teste da providência. José não está agindo por vingança, eu reitero, ele está discernindo o coração de seus irmãos. Mais ainda, ele está sendo orientado por Deus, que conduz toda esta situação. A história inteira de José mostra que a providência de Deus, ela governa cada detalhe da vida do povo de Deus. O próprio José vai dizer isto. Lá no capítulo 50, verso 20, quando nós encontramos o desfecho de toda esta história, José diz para os seus irmãos: vocês intentaram mal contra mim, porém Deus tornou o mal em bem. Deus frequentemente, ele usa circunstâncias semelhantes. Ele usa antigas quedas, tropeços, vícios e momentos em que pecamos de forma recorrente para provar o nosso coração, para nos dar consciência de quem nós somos e assim produzir quebrantamento, arrependimento. A repetição, portanto, não é um acaso, é uma forma de Deus criar um espelho espiritual. Ele quer que aqueles homens que estavam endurecidos, que estavam esquecidos de seu pecado, que eles fossem de tal maneira balançados naquela provação, que eles pudessem ver a si mesmos. Vejam como vocês são, vejam o que vocês fizeram com José, vejam quão mal vocês foram. Deus, em sua providência, meus irmãos, ele usa vários meios para nos conduzir a ele. E neste caso o meio foi uma situação cuidadosamente, sabiamente construída por José. José aqui, embora ele não esteja sendo orientado por revelação direta de Deus, por profecia, ele está sendo orientado pela sabedoria de Deus. Deus está dando a ele sabedoria para perceber de que maneira poderá extrair do coração de seus irmãos o verdadeiro arrependimento. Deus estava trazendo à superfície
aquilo que estava escondido no coração deles. Porque o arrependimento verdadeiro sempre é provado, sempre é testado. A capa de José foi um meio usado para revelar o coração maligno de seus irmãos. Quando Jacó deu a ele uma capa, uma túnica talar, seus irmãos o invejaram. O que estava no coração se manifestou. Agora o copo de José será o meio da providência para extrair do coração daqueles irmãos arrependimento que produz restauração. Uma capa revelou ódio e inveja. Um copo revelará amor, arrependimento e compaixão. Em Gênesis 44, nos versos 5 e 15, no entanto, aparece algo estranho neste texto. Veja como José orienta o seu mordomo. Ele diz assim: este é o copo ou a taça pela qual o meu senhor adivinha, faz adivinhações. Isso levanta um problema, não é verdade? Se José é um homem crente, como ele praticava adivinhações, que é um ato de feitiçaria, aquilo que os antigos egípcios chamavam de hidromancia. Eu nem sabia que existia esse tipo de feitiçaria. Já ouvi falar de quiromancia, que é leitura de mãos, necromancia, que é consultar espírito dos mortos, e outros tipos de magia. Mas a hidromancia era derramar água em um copo e através da água fazer a leitura e prognósticos do futuro. E parece que o texto está dizendo que José fazia estas coisas. Olha, este copo é o copo que eu uso para meu serviço, para assentar-me à mesa, e é este copo que eu uso para fazer adivinhações. Será que José, um homem crente, temente ao Senhor, ele se deixou envolver e ser influenciado pela cultura egípcia ao ponto de se ligar a estas práticas pecaminosas e podemos dizer até mesmo diabólicas? A explicação mais comum, meus irmãos, é que isso faz parte da estratégia de José. É uma forma de encenação. José não fazia magia, mas ele queria que esta informação fosse dada aos seus irmãos, para de certa forma criar medo no coração deles. Porque assim, quando o mordomo diz que o copo era usado para adivinhar, ele está falando que aqueles homens deveriam se preocupar, porque José sabe tudo o que eles estão fazendo. José conhece a vida deles. Calvino, por exemplo, comentando este texto, ele entende que José, ele acomodou sua linguagem ao costume egípcio para manter um disfarce, e neste disfarce produzir medo no coração de seus irmãos para conduzi-los, para induzi-los ao arrependimento, isto é, para fazê-los lembrar que aquilo que eles fizeram no passado, embora muitos anos tivessem passado, aquilo que eles fizeram contra aquele irmão, que eles não confessaram, a não ser apenas entre eles mesmos, dentro da cadeia, na sua primeira visita ao Egito, aquilo não era desconhecido. Deus sabe a história. O puritano Matthew Henry, ele afirma que José, ele não aprovava a adivinhação, mas ele usou esta linguagem comum do Egito para tornar o teste dos seus irmãos mais convincente. Era uma encenação. Outra observação importante é que a frase pode ter um tom irônico e também intimidatório. A ideia seria: vocês roubaram o copo de um homem que sabe o que acontece, que conhece o futuro, que tem poder para descobrir coisas ocultas. Ou seja, a acusação cria uma pressão psicológica sobre aqueles irmãos, algo que intensificou o teste moral deles. Nós sabemos, meus irmãos, que José nunca atribuiu o seu conhecimento das coisas ocultas a nenhum ato de magia. Pelo contrário, quando José estava preso por causa da falsa acusação da mulher de Potifar, e ele então se oferece para dar conhecimento ao copeiro e ao padeiro o significado de seus sonhos, no capítulo 40, verso 8, ele diz: ao Senhor pertence a interpretação. E no capítulo 41, versículo 16, quando José se apresenta a Faraó, ele afirma a mesma verdade: a interpretação, a revelação não está em mim, Deus dará a resposta a Faraó.
Portanto, o próprio José sempre atribui seu conhecimento à revelação de Deus e não a técnicas de ocultismo, não a magia. Isto reforça que o texto de Gênesis 44 não deve ser entendido literalmente, como se José tivesse um copo que era um instrumento de magia que ele usava para adivinhação. Não, mas era parte da encenação, era parte da armadilha, cujo propósito era levar aqueles irmãos a demonstrarem a mudança do seu coração. Aqueles que abandonaram José e o venderam, agora seriam testados. O que eles fariam em relação a Benjamim? Eles abandonariam Benjamim? Portanto, meus irmãos, a maioria dos comentaristas reformados entendem que José não praticava adivinhação. A menção do copo faz parte de toda esta encenação para mantê-lo oculto aos olhos de seus irmãos. O objetivo é testar o caráter daqueles homens e, enfim, ou por fim, produzir arrependimento. Este é o teste. José prepara tudo. Chama o seu mordomo e diz: coloque as moedas de volta junto com os cereais, e aquele que é o mais novo, Benjamim, coloque junto às moedas também este copo, e quando você os encontrar, diga: este é o copo do meu senhor, que é um egípcio poderoso, não apenas politicamente, mas um homem que tem meios para descobrir, através de adivinhações, através de magia, tudo o que está acontecendo. Percebam, é uma encenação, é uma pressão que está sendo colocada naqueles homens. José queria levá-los à confissão de seu pecado, para ver se poderia de fato revelar-se a eles, para ver se já era tempo da reconciliação. Lembrem-se, meus irmãos, não é possível a reconciliação apenas com o perdão de José. José já os havia perdoado, mas para que a reconciliação fosse feita, era preciso algo mais, era preciso que aqueles homens se arrependessem. Reconciliação sempre é o resultado de perdão daquele que foi ofendido, arrependimento daquele que ofendeu, que produz então a restauração do relacionamento. Chegamos então nos versos de 6 a 11. Todo esse teste é armado, e vejam como aqueles homens reagem ao teste. Eles se mostram seguros. A pressão não deu certo. Olha, o meu senhor teve o seu copo furtado, e este copo é um copo mágico. Por meio deste copo ele adivinha as coisas, e são vocês os responsáveis. É por isso que o meu senhor mandou vir atrás de vocês. Eles sofreram essa pressão. Como eles reagiram à pressão? A reação deles, descrita dos versos 6 a 11, é de uma falsa segurança e de justiça própria. Estão seguros. Verso 6: o mordomo os alcançou e lhes falou todas estas palavras que foram dadas a ele por José. E o que eles responderam às palavras? Por que você diz estas coisas? Longe estejam de teus servos praticar semelhante coisa. E lá no versículo 9, eles afirmam: nós nunca fizemos isso, nós somos homens honestos. Aquele que fez isto, que morra. Eles estão cheios de autoconfiança. Eles estão firmados em uma segurança baseada em justiça própria. E eles chegam a dizer: se nós praticamos isto, que aquele que fez morra e que os demais sejam escravos. Percebam, meus irmãos, que segurança absoluta. Eles nem balançaram. Eles nem pensaram assim um pouquinho. Veja, na primeira vez que nós viemos aqui, nós voltamos, paramos numa hospedaria e quando abrimos o saco de cereal, o dinheiro estava lá. Será que esse copo não está aqui também, não? Não, ninguém fez isso não. Se alguém fez, que morra, os outros são escravos. Uma presunção. E por que eles estão cheios dessa segurança? Porque eles estão tão movidos por justiça própria, porque eles tinham certeza da própria inocência. Mas esta segurança, ela revela algo importante. Revela uma verdade
muito marcante da natureza humana. Nós temos facilidade de confiar em nossa própria justiça. Eles também se esqueceram da primeira experiência de confrontação que passaram diante de José, quando José os acusa e diz: vocês são espiões, vocês vieram para espionar a terra. E eles então que dizem: nós somos homens honestos. Eles insistem nesse ponto, conforme está lá no capítulo 42, verso 11. Nós somos homens honestos, somos homens corretos. Eles estão avaliando apenas um recorte da vida deles. Quando você diz assim: eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa ótima, você está avaliando somente a cena do filme da sua vida que você escolheu. Porque se toda a sua vida passar diante dos seus olhos, você dirá: eu sou uma pessoa boa? Você terá coragem de dizer isso? Se você disser, você é um hipócrita. Porque a Bíblia diz: não há um sequer, não há ninguém que pode substituir diante do juízo de Deus, diante do escrutínio de Deus. Será que você teria coragem de um filme de toda a sua vida passar em público? Eu não teria, da minha vida não. Você teria da sua? Você teria coragem de que todos os seus pensamentos fossem expostos? Percebam que a falsa segurança se baseava nesse recorte. Neste caso, nós não fizemos. Mas quando José, na primeira oportunidade, os apertou e os colocou na cadeia, o que eles falaram na cadeia? Quando eles foram apertados, eles pensaram, conforme está lá no capítulo 42, versículo 21, veja lá: todas estas coisas estão nos acontecendo por causa da situação lá do passado, quando nós pegamos o nosso irmão, o lançamos em uma cova, o despimos de sua túnica, porque tínhamos ciúme dele e intentávamos matá-lo, e ele então gritava, clamava por graça, e nós não tivemos graça para com ele, nós o vendemos como escravo. E mais do que isso, eles mentiram para o seu pai, que levou o seu pai a uma tristeza profunda, que o abateu. Mas eles dizem: nós somos homens corretos. Se estivermos culpados de alguma coisa, estamos prontos para morrer. Mas, meus irmãos, nós que somos leitores da história, nós sabemos que eles se esqueceram do principal. Eles se esqueceram de que eles não eram homens corretos, que eles eram homens que intentaram o assassinato de um irmão por motivo fútil, simplesmente por inveja, que eles não assassinaram, mas venderam seu irmão como escravo, mentiram para o seu pai, e apesar de muitos anos terem se passado, o passado continua existindo, porque a culpa não havia sido resolvida. A culpa ainda estava sobre eles. Eles não haviam confessado para o seu pai, eles não haviam buscado restauração, e principalmente, eles não haviam declarado isso diante do próprio Deus. Isso expõe uma realidade espiritual. O coração humano facilmente se convence de que não é tão pecador assim, de que os pecados do passado são curados pelo tempo. O tempo cura tudo. Meus irmãos, o tempo não cura tudo, porque os nossos pecados serão tratados por um Deus que é eterno, e somente um sacrifício de valor eterno pode cobrir o peso da culpa do pecado, que também é eterna. O tempo pode te fazer esquecer. O tempo pode, de certa forma, te fazer achar que as coisas ficaram para trás. Mas se você não as tratou com Deus, elas ainda existem, e um dia elas serão cobradas de você, a menos que elas já foram pagas na cruz. Essa justiça deles própria, essa presunção de bondade, esta segurança em si mesmos, ela é falsa, e antes do arrependimento, esse tipo de presunção tem que cair. É por isso que o Evangelho nunca pode ser pregado sem antes o pecador ser exposto à lei.
Ninguém sabe que necessita do Evangelho, até que conheça o rigor da justiça de Deus, que é retratado em sua lei. Por isso, meus irmãos, é necessário que antes de sermos restaurados pela graça, tenhamos nossa autoconfiança derrubada pela justiça. Antes que Deus revele plenamente sua graça, é preciso que a justiça exponha a nossa necessidade desta graça. Isto começa a acontecer agora no final, no desfecho desta sessão. Após o teste, que revelou uma autoconfiança na justiça própria, nós temos então uma revelação do coração destes homens, quando o copo é encontrado no meio dos seus pertences. Os versículos 12 e 13 mostram essa dor do arrependimento, que revela o coração. Quando o cálice aparece no meio das coisas de Benjamim, em meio ao seu cereal, algo surpreendente acontece. O texto diz: rasgaram as suas vestes. Versículo 13. Então, rasgaram as suas vestes. O rasgar as vestes na cultura hebraica é uma demonstração de luto profundo. Quando alguém recebia uma notícia trágica, terrível, de inimigos que invadiam a terra, de pessoas queridas que morriam, de situações de fato terríveis, então a maneira de demonstrar esta tristeza, este luto profundo, era rasgar as vestes e pegar cinzas e lançar sobre a cabeça. Os irmãos então fazem isso, eles rasgam as suas vestes. E isto é importante, isto é uma bênção, porque lembrem-se, no primeiro episódio de Gênesis 37, eles não rasgaram as suas vestes. Em Gênesis 37, quando eles avistam José, antes de José chegar, o texto diz que eles conspiram, movidos por ódio, em matá-lo. E então, quando José chega, qual é a primeira atitude deles? Eles tomam as vestes de José. Eles rasgaram a túnica de seu irmão. E no versículo 31 do capítulo 37 diz que após terem tomado as vestes de José, tê-lo lançado em um buraco, tê-lo então vendido como escravo, eles pegaram aquelas vestes, mataram o animal e a sujaram de sangue para apresentarem ao seu pai como prova de morte. Então eles voltaram para casa, mentiram para o seu pai, usando aquelas vestes como uma falsa prova de sua mentira, e seguiram a vida, como se nada tivesse acontecido. Então, quando nós chegamos no capítulo 38, nós observamos ali Judá seguindo sua vida, casando, tendo filhos, vivendo sua vida fora da presença de Deus. Mas agora não. O mordomo não aceita a proposta, não precisa de matar aquele que furtou o copo, e não precisa dos outros serem dados como escravos. Apenas o que furtou será escravo, os outros estão livres, vocês podem ir. Eles poderiam simplesmente, meus irmãos, abandonar Benjamim, contar outra mentira, inventar que ele foi morto na estrada, falar para o pai alguma coisa que acobertasse a situação, ou então acusá-lo: olha papai, nós não sabíamos, Benjamim é ladrão, tinha um copo lá, ele roubou, está preso, por que o senhor não vai lá visitá-lo? Nós não tínhamos o que fazer, o problema é dele, papai, cada um com seus problemas, ele é ladrão, tem que sofrer. Eles não podiam fazer isso, meus irmãos, mas eles não fazem nada disso. O texto nos diz que eles não apenas rasgaram suas vestes, mas ele termina dizendo: tornaram a cidade. E esse detalhe é crucial. Esse detalhe mostra que eles tinham um coração transformado, que os levava também a atitudes diferentes. Ao rasgarem suas vestes, eles não estão sendo hipócritas, como o povo de Israel nos dias de Joel, quando Joel diz: não rasguem apenas as vestes, rasguem o coração. Mas aqui de fato eles rasgam as vestes como expressão de um coração que de fato foi rasgado.
E a atitude é a comprovação de um coração arrependido, porque eles agora assumem a penalidade do seu irmão. Se ele vai ser preso, nós vamos ser presos com ele. Se ele vai morrer, como nós veremos na continuidade do capítulo, Judá dirá: eu morrerei no lugar dele. O pecado, que antes foi tratado com frieza, agora gera lamento. A providência trouxe os irmãos de volta ao lugar da queda, mas o coração é diferente. Deus não apenas transformou o mal em bem por meio da situação maligna daqueles irmãos, que produziu bondade pela provisão dada através de José, mas Deus também transforma os corações malignos em corações transformados. E este é um dos sinais mais claros do arrependimento verdadeiro. É aquilo que o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10, chama de tristeza segundo Deus, que não produz pesar, mas que gera arrependimento para a vida. Eles se entristecem. Uma tristeza que não é movida pelo remorso, pelo sentimento de que algo deu errado para eles, mas é uma tristeza movida pelo amor, pela piedade, pela compaixão em relação ao seu irmão e ao seu pai. Esse é um dos sinais mais claros de arrependimento verdadeiro. O pecado passa a doer. Meu irmão, minha irmã, você já sentiu a dor do seu pecado? No seu coração? Isso é uma bênção. Isso é o arrependimento segundo Deus. A tristeza que o Espírito Santo produz. Apenas confessar o pecado da boca para fora não é arrependimento. Quantas vezes após as pragas que Deus enviou no Egito, Faraó confessou: eu pequei, eu fiz errado, mas ele não sentiu esta tristeza que o Espírito produz. Portanto, esta história aponta para algo maior. Benjamim aparece aqui como irmão inocente e acusado, e ele está sob condenação por algo que não fez. E mais adiante na história, Judá se oferecerá para tomar o seu lugar, e isto antecipa o coração do evangelho. Um substituto tomando o lugar do condenado. Assim como Judá se oferecerá por Benjamim, Cristo se ofereceu por nós. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E a maneira de usufruirmos desta libertação que o perdão nos dá, que nos liberta da culpa, que nos liberta da condenação eterna, que nos liberta das mazelas do pecado, é o verdadeiro arrependimento. O arrependimento dos irmãos prepara o caminho para a reconciliação entre eles. E da mesma forma, o nosso arrependimento prepara-nos para receber a graça que vem do Evangelho. Meus irmãos, concluindo, Deus trouxe estes homens de volta ao mesmo tipo de situação que 3 décadas atrás eles haviam falhado. E agora a pergunta decisiva estava diante deles: eles repetiriam o pecado? Eles abandonariam o irmão preferido de seu pai? Ou eles revelariam um coração renovado? Percebam que este texto, esta história das Escrituras, ela nos ensina sobre a providência de Deus. Porque muitas vezes Deus, em sua providência, age conosco assim. Ele nos conduz novamente a tentações, a conflitos, a crises, a situações em que tropeçamos, a situações em que agimos mal com o nosso irmão, para que nós possamos fazer diferente, para que possamos mostrar que a obra da graça tem transformado o nosso coração. Oh, mas você está reagindo diferente, por quê? Porque não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Deus não faz isso, meus irmãos, para nos destruir. Ele não queria a morte de nenhum dos filhos de Jacó. Deus não faz isso, meus amados irmãos, para o nosso mal, mas para revelar se a graça realmente transformou o nosso coração.
Finalizando com as aplicações deste texto. Em primeiro lugar, Deus nos prova para o arrependimento. Se Deus é bom, se Deus nos ama, por que Ele nos faz passar por situações ruins? Por que Ele nos permite sofrer? Por que Ele nos prova? Deus nos prova também para gerar em nós arrependimento. No caso aqui dos filhos de Jacó é algo muito nítido, porque o arrependimento verdadeiro não é apenas palavras. Quantas vezes, eu sei que essa experiência é minha e é de todos nós, quantas vezes nós percebemos que temos pecado em algo, nós sabemos, temos consciência do pecado, nós expressamos isso em oração, e se nós confessamos, eu creio que Deus nos perdoa, mas nós não sentimos pesar, nós não nos arrependemos verdadeiramente, ao ponto de não abandonarmos, não nos envergonharmos, não deixarmos para trás o pecado. Isso acontece. Então Deus nos faz sofrer reveses. Nós não cantamos isto no Salmo 66? Deus permite que venhamos a tropeçar, a sofrer reveses, para que o coração, como uma terra arada, uma terra boa, que foi arada pelas provações, que foi arada pelas tormentas da vida, o coração então quebrantado experimente a tristeza segundo Deus, e então seja renovado para a vida em arrependimento, porque a tristeza segundo Deus não gera morte, não produz pesar, mas gera vida. Em segundo lugar, meus irmãos, nós muitas vezes barateamos a graça, mas veja quantos aspectos a multiforme graça de Deus nos revela na história dos patriarcas em Gênesis. A graça também confronta. A graça confronta. Deus, antes de curar, Ele expõe a situação. Aquele pecado que os irmãos de José queriam manter escondido lá atrás, que tinham vergonha de expor ao seu pai, aquele pecado, Deus queria tratá-lo. E antes de restaurar aqueles homens, Deus revela toda a situação, porque a graça não apenas salva, não apenas consola, não apenas santifica, ela também confronta o coração. É por isso que o Senhor Jesus nos diz no Evangelho que o Espírito Santo nos é dado para nos convencer do pecado. Veja, convencer é uma ação muito diferente de acusar. Quem acusa é Satanás, mas quem convence é o Espírito. O Espírito convence, ele nos confronta. A confrontação, meus irmãos, é obra do Espírito. A acusação é obra do diabo. E por fim, estes retornos não são simplesmente uma volta, um retrocesso, um flashback. Não. Neste retorno há avanço. Algumas situações da vida são pontos de virada em nossa vida espiritual. Algumas crises que experimentamos em nossa vida, em nossa família, nos relacionamentos, são pontos importantes que Deus produz para trazer transformação e mudança. Momentos em que Deus nos coloca novamente diante de uma mesma situação, de uma mesma escolha, mas ao nos colocar naquela mesma situação, Ele nos coloca de forma diferente, para fazer coisas diferentes em nossa vida, como está acontecendo aqui. E é ali que se revela quem realmente nos tornamos, ou quem realmente Deus está fazendo nos tornar. Ali se revela, meus irmãos, o retrato de nossa alma, nestas situações. São nestes retornos que Deus manifesta a graça que restaura o coração. Você passa por uma prova, na primeira vez você falha, Deus te faz passar de novo, na segunda vez você adquire paciência, você adquire experiência, você adquire esperança, e então, conforme diz o apóstolo em Romanos 5,5, você experimenta o amor de Deus sendo derramado em seu coração. Aquele que antes odiava, aqueles irmãos que odiavam, agora amam. Os irmãos que invejavam, agora se compadecem. O que rasgava a veste, agora
rasgam sua própria veste. Os que abandonaram, agora retornam para sofrer lado a lado. Veja, meus irmãos, que frutos benditos Deus produz em nossa vida quando nos conduz ao arrependimento. E é por isso que o profeta João Batista, que precedeu o nosso Senhor Jesus, disse: arrependei-vos e produzi frutos dignos de arrependimento. Que frutos são estes? Fé, compaixão, amor, piedade, santidade. Deus nos faz muitas vezes voltar, não para estagnar nossa vida, mas para revelar a obra que Ele tem produzido em nosso coração, pelo Seu Espírito, pela Sua graça. Fiquemos de pé, meus amados irmãos, vamos orar, já encaminhando para o final de nosso culto.